A intenção do porquê que faz perguntas é sempre introduzir uma interrogativa direta, a grafia dele é sempre separada, tá legal? Emprego do porquê é uma matéria enjoada, cara, enjoada. Se eu explicar para você regência, você aprende hoje, não esquece nunca mais. Se eu explicar a diferença entre mal com e mal com L, você nunca mais esquece. Mas emprego do porquê é uma droga, já reparou? Eu vou explicar, se você não copiar, você vai entender bem pra caramba. Cara, mas se não praticar, você esquece em 2 semanas, é impressionante, cara. Porque não há muita explicação, não. As coisas meio que são porque são, e se não fosse, não seriam, entendeu? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou tentar te explicar usando uma abordagem mais macetosa, baseada numa questão mais gramatical também, tá? Para você não esquecer o emprego do porquê. Tenta fazer questões para guardar a informação até o dia da prova. No outro dia você pode esquecer e fazer tudo errado de novo, mas até a prova você tem que acertar, tá? Primeira coisa importante, ó, se eu faço uma questão que envolva emprego do porquê, se eu tiver que chutar, eu vou sempre chutar o porquê separado e sem acento, tá? Porque ele é o mais incidente sempre. Então, para você ter uma ideia, existem 4 possibilidades de você empregar o porquê separado e sem acento. Então, se eu tivesse que chutar, eu só ia chutar o separado e sem acento, tá? Eu vou começar por ele, tá legal? Primeiro, o que é o porquê separado e sem acento? Na maioria dos casos, ele é uma sequência de preposição, por, né? E um pronome interrogativo, tá? Você emprega este porquê aqui, na sua situação mais comum, que seria o caso aí, inclusive, para introduzir uma pergunta direta, tá? Por exemplo, por que você não veio ontem? Por que você parece tão triste? Por que Maria faltou à aula? Então, a primeira atribuição deste porquê separado sem acento é esta aqui, ó. Ele introduz a frase interrogativa direta. E aí você, curioso, em vez de copiar, perguntará: professor, o que é frase interrogativa direta? É essa com ponto de interrogação aqui no final, tá? Tranquilo? Vou fazer uma campanha, pessoal do WhatsApp. Bota em ponto de interrogação quando for pergunta, cara. Ninguém está pedindo a você para poder saber escrever ressarcimento, não. Porque a gente, não sei nem se a gente bota S, se cedilha. Mas se for perguntinha, bota um ponto de interrogação no final, cara. Sabe que eu não sou chato com isso. Não ligo para mais com I, mais sem I, mais com Y, entendeu? Não me incomoda. Mas se for pergunta, bota a droga da interrogação, cara. Qual é a dificuldade, né? Já recebeu mensagem de gente afirmando? E aí você... Aconteceu comigo essa semana de novo isso, cara. Recebi uma mensagem dizendo que o material desta turma já tinha sido enviado. Eu falei, mas como é que pode? Não enviei, cara. Estava assim, ó, o material do aulão já foi enviado. Eu falei, mas quem enviou? Eu não enviei, era uma pergunta. Até entendeu. E eu desesperado, sabe o que eu achei? Eu achei que a Raquel tinha enviado o material do simulado de lá para cá por engano. Eu fiquei desesperado, já ia ligar para a Raquel. Raquel, alguém enviou meu material por engano? Era uma pergunta. Perguntando se o material já tinha sido enviado já. Até entendeu, me desesperei, mandei 3 funcionários embora já. Então, ó, para fazer pergunta, bota interrogação no final, tá? É a segunda vez que isso acontece. Outra vez foi aqui também, né, que eu vim trabalhar por causa disso. A ex-coordenadora colocou assim: você vai estar no curso amanhã. Pô, ótimo funcionário que sou, vim. Eu cheguei, está fazendo o que aqui? Falei, você mandou que eu viesse? Não, eu perguntei se você vai estar no curso amanhã. Só faltou a interrogação no final, né? É o básico, concorda? Mas eu não posso explicar muito isso não, sabe por quê? Alguém fala assim, está preocupado com isso porque você é formado em letras. Está de sacanagem, né, cara? Você não tem que ser formado em letras para saber que essa droga aqui significa uma interrogação, não, né? Frase interrogativa direta, tá? Frase interrogativa direta é a que tem ponto de interrogação, entendeu? Agora o problema, sabe qual é? Ele também aparece na frase interrogativa indireta. É assim, ó, quer ver? Vou pegar essa frase aqui de cima e vou transformá-la numa frase interrogativa indireta, tá? Presta atenção, ó. Ela funciona assim. Não sei por que ela não veio. Isso também é frase interrogativa, só que é frase interrogativa indireta. Adorei o gancho, sabe por quê? Porque na prova você tem que saber o que é frase interrogativa direta e indireta. A direta tem ponto de interrogação, tá? A indireta não tem. Reparou? E aí, professor, mas espera aí. Se a frase não tem ponto de interrogação, como é que eu vou reconhecer que ela é uma frase interrogativa? Entendeu qual é o problema? É simples. Ela sempre começa assim. Não sei, ignoro, perguntei. Ela sempre começa com verbo ou expressão sinônimo de não saber ou perguntar. Entendeu? Ela sempre começa com verbo ou expressão sinônimo de não saber ou perguntar. Então, olha muito para cá. Eu não sei
porque ela não veio. Eu desconheço, porque ela não veio. Eu perguntei, porque ela não veio. Eu questionei, porque ela não veio. Entendeu? A frase interrogativa indireta, ela não tem ponto de interrogação, mas ela sempre começa com uma frase ou expressão sinônima de não saber ou perguntar, tá? Professor, você prometeu um macete. Vamos ao macete. Olha para cá. Notem como tanto este porquê quanto este porquê aqui são iguais a por que motivo. Pronto, já temos um macetezinho. Em ambos os casos, você consegue botar por que motivo. Vê se não consegue, ó. Por que motivo ela não veio? Eu não sei por que motivo ela não veio, reparou? Então, se você consegue trocar o porquê por que motivo, emprega separado e sem acento, tá? Tranquilo, pessoal? Só que eu falei que eram 4, né? Foram só 2. Vamos à terceira, rapidinho? Olha para cá. A terceira ocorrência do porquê separado e sem acento, vocês conhecem de uma música do Djavan. Ele fala assim, quer ver, ó? Só eu sei as esquinas porque passei. Só eu sei as esquinas porque passei. Este porquê aqui um dos mais cobrados. Ele é uma sequência de preposição mais pronome relativo. Pronome relativo, aquele cara que na maioria dos casos você consegue trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. Note que quando o Djavan fala só eu sei as esquinas porque passei, ele poderia ter dito só eu sei as esquinas pelas quais passei. Entendeu? Então a outra ocorrência de porquê separado e sem acento é quando ele for igual a pelo qual, feminino, tá? Pela qual, pelos quais ou pelas quais. Notem que a grafia de todos é a mesma, tá legal? Separado sem acento, separado sem acento, separado sem acento, tá? Mais exemplos, ó. Eu conheço a mulher porque você está apaixonado. Eu conheço a mulher pela qual você está apaixonado. A rua por que eu passo é longa e deserta. A rua pela qual eu passo é longa e deserta, tá? Eu encontrei o livro porque você procurava. Eu encontrei o livro pelo qual você procurava. Se for igual a pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais, separado e sem acento também, tá? Até aí tudo certo? E aí, a última ocorrência do porquê separado e sem acento, para depois explicar os demais que são muito mais fáceis, tá? A outra ocorrência, você pode confundir com a primeira, mas se confundir vai acertar, então tá ótimo. Ó, por que caminho iremos? Se você confundir, você vai continuar acertando, concorda? Que parece que é o primeiro, não parece? Mas não é não. Repara que você não pode falar por que motivo o caminho iremos. Não, este porquê aqui, ele é igual a por qual. Por qual caminho iremos, entendeu? Então, por exemplo, você entra no Uber e ele pergunta assim, por que caminho eu devo ir? Por qual caminho eu devo ir? Esse porquê que é igual a por qual ou por quais também fica separado e sem acento, tá? Então faz assim, ó. Separado e sem acento é o mais incidente. Ou ele é igual a por que motivo, ou ele é igual a pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais, ou é igual a por qual ou por quais. Este aqui pode parecer igual aquele lá, em frase interrogativa direta ou indireta, tá? Por exemplo, ó, eu não sei por que caminho devo ir, eu não sei por qual caminho devo ir. O mais incidente é o separado e sem acento, tá? Tira uma foto aí para poder explicar os demais, por favor. Na live de quinta-feira, o rapaz fez uma pergunta difícil, você viu? Aquele rapaz é professor de português, mas ele não fez por mal, não. Ele fez uma pergunta, ele é professor de português, mas certamente não foi por mal. Ele é professor de português, começou a dar aula há pouco tempo, inteligente pra caramba, mas ele fez uma pergunta boa, cara, ninguém nunca me perguntou aquilo. Ele perguntou o seguinte, eu vou explicar para você daqui a pouco esse cara aqui, ó. Presta atenção, uma pergunta boa do cara. Vocês sabem que toda oxítona que termina com é acentuada, certo? Café, José, André, jacaré, toda oxítona que termina com é acentuada. Aí ele perguntou, por que o porquê não tem acento? Por quê? Porque o oxítono termina com e não é acentuado. Eu falei, cara, que pergunta boa, cara. Aí eu tive que retomar lá o segundo período da faculdade para lembrar. O porquê separado e sem acento, perdão, junto e sem acento, ele é um caso raríssimo na língua portuguesa de dissílabo átono. Ou seja, é uma palavra que não tem sílaba tônica, entendeu? Parece absurdo isso, né? Mas ele é um dissílabo átono, então tecnicamente ele não é oxítono. Então, apesar de a pronúncia ser mais forte aqui, ó, tecnicamente, porquê não é oxítono? É um caso raríssimo de dissílabo átono. Só quando vira substantivo é que vira de fato e ganha um chapeuzinho, tá? Vou explicar na próxima. Mas a pergunta é boa e dá para perceber quando a pergunta não tem maldade.
há perguntas com maldade. Eu falei com vocês já, quando eu vim dar aula aqui no Sejures, há quase 10 anos atrás, lá na William Douglas, aquela salinha que tem lá, eu cheguei à sala, falei, boa noite, pessoal. O cara falou assim, professor, boa noite, o que é uma apossínclise? A primeira pergunta que eu ouvi no Sejures foi essa, tá? Boa noite, professor, o que é uma apossínclise? O cara que te pergunta o que é apossínclise, ele quer saber o que é apossínclise? Claro que não, cara. É óbvio que ele sabe o que é e ele quer te sacanear, entendeu? Quer saber. Já fui testado, a primeira coisa que falei já. A Raquel morre de com essa história aí. Ninguém te pergunta o que é apossínclise querendo saber o que é. A pessoa já pesquisou e quer te dar uma sacaneada, né? Só que eu trabalhei com pré-militar a vida inteira, né, cara? E o pré-militando, ele cobra pra caramba de você. Quem fecha militar sabe. O cara não pode saber só um pouquinho, tem que saber a matéria toda, né? Já reconhecendo a maldade do cara, eu falei, cara, pergunta boa. Na 7ª série eu também tinha essa dúvida aí. Aí eu fui lá, botei no quadro, expliquei para ele, não encheu mais o meu saco. Quando eu falei que na 7ª série eu tinha aquela dúvida também, ele parou de encher o saco. Pô, também tinha essa dúvida na 7ª série, cara, gostei. Fui lá, expliquei para ele, ficou quieto, o resto da aula não encheu mais o saco, não. Mas foi maldade, foi maldade. Ah, perdão, não expliquei. Aí você fica, cara, o que é? Pô, assim, 7ª série, não, mentira, tá, pessoal? Isso é coisa só de doido. Vocês conhecem próclise, né? Próclise. Pronomezinho antes do verbo, tá vendo? Quando vem antes do verbo é próclise, né? Próclise. Se você bota o pronomezinho antes do verbo, isso é chamado de próclise, tá? Ó. Quando você coloca depois do verbo, dei-lhe flores. Pronomezinho depois do verbo, tá vendo? Aí você vai chamar de ênclise. Ó, ênclise é quando vem depois do verbo, tá? Olha só. Amar-te-ei, no meio do verbinho, você vai chamar mesóclise. Então, estas são as 3 colocações que vocês conhecem, né? Próclise quando vem antes do verbo, ênclise quando vem depois do verbo e a mesóclise bonitona quando vem do meio do verbo, tá? A tal da apossínclise que o demônio lá perguntou é o seguinte, olha só. O cara bota uma frase assim. É uma construção muito bonita, muito comum em poesias do século XIX lá. Se me não falha a memória, olha onde é que está o verbo, olha onde é que está o pronome, reparou? Está estranho aqui, não está? Ficaria mais legal aqui, ó. Se não me falha a memória, se ele colocasse aqui, seria próclise, não é isso? A apossínclise é quando o pronome vem antes do que vem antes do verbo, entendeu? Se você coloca o pronome antes do que vem antes do verbo, isso gera uma apossínclise. Pode cair na prova? Acho improvável, muito improvável. Eu nunca vi isso em prova, tá? Se o oblíquo átrio vem antes do que vem antes do verbo, o nome dessa colocação é apossínclise, tá? Acho improvável, ele quis saber para me sacanear mesmo. Próclise é antes, ênclise é depois, mesóclise é no meio. Nós fazemos sempre próclise, né? Próclise. Nós não gostamos de fazer ênclise, já reparou? Vocês só fazem ênclise quando xingam, só. Vou falar um palavrão suavizado, tá? Dane-se. É a única vez que você faz essa e um outro palavrão que você pensou também. Só aí que você faz ênclise. No mais, você nunca fala assim, vi-te, conheço-te, admiro-te, espera em mim. Nós não colocamos o oblíquo átrio após o verbo, a não ser para xingar, né? Vou pagar lá, tá?